Olá! Hoje eu vou trazer para vocês a imagem de Urano para a gente refletir sobre criatividade. Na mitologia grega, no início era o caos, e do caos surge Gaia, ou Geia. E Geia cria Urano, que é o céu estrelado, a sua imagem e semelhança. E Urano, todas as noites, vinha copular com Gaia, e das criações que eles produziam, Urano ficava muito insatisfeito com esses seres e voltava os seres para o seio da Terra. E a Terra foi se sentindo, então, oprimida, né? Gaia começou a se sentir oprimida por essa criação infrutífera, incessante, desmedida, desorganizada, e chama, então, numa altura, o filho caçula de todos os titãs, eles tiveram 12 titãs, e ela chama o filho caçula, então, para destronar esse pai. Esse filho caçula se chama Saturno e hoje não nos interessa falar dele. No próximo vídeo eu vou falar sobre Saturno e esse tempo, vou já essa imagem para a gente poder imaginar algumas formas de sobreviver, né? De achar saídas psíquicas para esse tempo, mas nesse momento eu quero falar de Urano. Os filhos que eles criaram eram os cíclopes, que eram seres grotescos, gigantescos, com um olho só na testa. Então, eles tinham uma força muito grande, desmedida, com um foco. Eles eram muito famosos por esse foco único que os cíclopes tinham por conta dessa especificidade de ter esse olho, um olho só na testa. Eles criaram também os hecatônquiros, que eram seres de 100 braços e 50 cabeças, e criaram os titãs, os 12 titãs, do qual o caçula vai resolver essa situação para a mãe, quando a mãe, então, por conta dessa opressão toda, vai conseguir se libertar de Urano, que vinha todas as noites copular e fazer, então, essa criação desmedida. Então, o que eu quero usar hoje para a gente falar sobre criatividade? Veja, Urano, ele devolvia não só por poder, mas sim também por perfeccionismo. Então, num primeiro momento, quando a gente começa a criar algo, imaginar algo, ter pensamentos, ideias, projetos, essa coisa, num primeiro momento, ela é muito desmedida, ela é muito desorganizada, e a gente começa a criar, fica insatisfeito, rasga o projeto, joga fora. Cria, fica insatisfeito, rasga o projeto e joga fora. Então, o excesso de perfeccionismo é muito perigoso para o processo criativo, porque a gente entra numa desmedida de criação, criar todo mundo é capaz, mas manter essa criação, executar e botar isso em ordem, a gente só é capaz com essa divindade que se chama Saturno. Então, o processo criativo, ele precisa existir numa medida e chega numa altura que a gente vai ter que executar da forma que der para executar, e a gente precisa pôr para andar, para aquela semente crescer e ver no que vai, se vai brotar, se ela não vai brotar, se ela cresce ou não cresce. Então, Urano, essa desmedida, essa desordem toda, e esses primeiros filhos, né, que eu citei aqui, que são os cíclopes, também é uma grande questão problemática, porque esse foco externo no mundo externo faz com que a gente dependa de coisas materiais que estão ao alcance do nosso ter e do que a gente é capaz de fazer, agora não do que a gente é capaz de ser e suportar. Então, esses seres não estavam interessados em ser, eles estavam interessados em ter, em ir para fora, olhar para fora, ser visto pelo mundo externo, e não tinham essa capacidade de interioridade que é o que a gente está precisando agora. E quando a gente olha para dentro e a gente vê que foi capaz de criar algo, isso é muito maior do que pensar no como vai ser vista isso, como vai ser a visão disto que eu criei. Então, a gente precisa também acreditar na força da criatividade para começar qualquer projeto. A segunda questão é, quando a gente começa a criar e esses seres vêm, esses hecatônquiros, né, com 100 braços e 50 cabeças, a gente quer agarrar o mundo e muita cabeça pensando e muito braço querendo pegar, e cada hora a gente vai para um lado e cada hora a gente repensa e quer fazer de outra forma. Então, a ação também é uma ação muito desordenada e uma ação com muita violência, com muita força, e nessa força e violência de muito pensamento e de muito braço, muita cabeça e muito braço, às vezes a gente perde tudo e não consegue focar. E Saturno também é um deus que vai organizar isso. Então, a outra questão nesse processo criativo é a gente prestar atenção nos titãs.
que são esses 12 filhos de Urano e Gaia, e desses 12 filhos de Urano e Gaia, é então que esse filho caçula vai conseguir ser capaz de ordenar isso tudo, de acatar o pedido da mãe e recomeçar de outra forma as criações, e daí com que as coisas possam ir para a vida e serem manifestadas a partir desse momento que Saturno resolve encerrar isso. Então, num primeiro momento, eu quero que a gente entenda assim, a gente tem que criar o máximo possível nesse momento de novos projetos. Hoje eu estava vendo uma menina da Itália dizendo quais foram os perigos, né, desse tempo, e que para a gente não passar pelas mesmas coisas. E o que a gente tem que prestar bem atenção é que a gente precisa começar, além de estar em casa organizada, as crianças mantendo horários escolares, nós mantendo as nossas rotinas de trabalho o máximo possível, nossa rotina de exercício, cuidando da alimentação e tentando organizar a casa como um todo. A gente precisa começar algum projeto, um curso novo, escrever algo, voltar a tocar violão, voltar a tocar piano, se é um instrumento. A gente tem que se envolver com algo que nos toca muito profundamente e que a gente nunca tem tempo de fazer isso, para a gente estar criando neste momento algo novo, além daquele cotidiano que nós tínhamos antes. Então vamos pensar com o Urano como essa capacidade de criar, mas ao mesmo tempo de manifestar. A gente tem que pensar que nós temos que criar algo novo para sobreviver esse tempo, mas também vamos manifestar e deixar de lado o perfeccionismo. Se esse lado negativo de Urano, que é o Deus criativo, nos pegar, a gente não cria nada. Então o perfeccionismo é um fazedor de incompetentes, porque a gente não consegue dar cabo das nossas empreitadas e dos nossos projetos. Então a dica de hoje é essa: crie coisas novas, pense em coisas novas, criem novos projetos e executem isso. Algo que te interessa, que faça sentido, que te dê significado e que você sinta prazer.